Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para começarmos com o nosso estudo bíblico e vamos falar sobre algumas coisas que têm acontecido conosco, especificamente sobre a oração. Sabemos nós que a oração é a respiração da alma e muitos de nós, neste momento, neste tempo de aflição, neste tempo de angústia, muitos de nós temos reclamado, temos clamado ao nosso Deus, temos chamado a presença de Deus sobre nossas vidas. E nós sabemos que se muita gente hoje tem se curvado até Deus, é por causa desta doença coronavírus. E a pergunta que se levanta é: será que as pessoas têm buscado a Deus por amor? Será que as pessoas hoje têm se inclinado por amor? Ou essas pessoas têm medo de morrer? Ou essas pessoas têm medo desta doença chamada coronavírus? Vimos que na Bíblia, no livro de 2 de Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14 até o versículo 16, aí fala-nos de algo muito importante, algo muito bom. E esse texto hoje muita gente tem usado para buscar as promessas de Deus. Muita gente pega e dizer que se o povo de Deus orar, se o povo de Deus que se chama pelo nome de Deus orar, o Senhor ouvirá dos céus e Ele fará muitas maravilhas. E Ele fará. Nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações e Ele atende a súplica de todos aqueles que pedem. Amém? Amém. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele ama os seus filhos. Por isso que Ele mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, porque Ele ama os seus filhos. Mas a pergunta é: será que todas as orações que nós fizemos são atendidas? Será que essa promessa cumpre-se para todos nós? Ou na Bíblia também tem algumas restrições? Ou na Bíblia também tem alguns limites? Então nós vamos ler o texto e vamos analisar alguns pontos que creio que muita gente não tem analisado. No capítulo 7 de 2 de Crônica, e no seu versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse texto é um texto de esperança, é um texto maravilhoso, é um texto que nos ajuda e muito. E esse texto muita gente tem ouvido, muita gente tem lido, mas não tem meditado na mensagem desse texto. E nós vamos meditar palavra por palavra. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Porque todos nós somos criaturas de Deus. Agora, resta saber se todos nós somos filhos de Deus. Como é que nós somos chamados pelo nome de Deus? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, ele diz que a todos aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Eles levam a marca de Jesus, eles levam o nome de Jesus. E ele está dizendo aqui: aqueles que se chamam pelo meu nome, todo cristão, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que ama Jesus, essa pessoa leva o nome de Jesus. Ele está dizendo: o meu povo. Então o povo de Deus é todo aquele que olha para Jesus e diz que Jesus é o seu Salvador. Jesus é que lhe dá a vida eterna. E ele diz assim: que se chama pelo meu nome e se humilhar. O que é humilhação? Como é que nós podemos nos humilhar diante de Deus? Nós nos humilhamos diante de Deus quando nós tememos a Deus, quando nós dependemos de Deus. Será que nós dependemos de Deus? Será que nós oramos tanto? Porque ele depois diz aqui: orar e me buscar. Quando é que nós nos humilhamos, oramos e buscamos a Deus? Todos os dias. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que
Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Será que nós buscamos a Deus todos os dias? Como é que nós buscamos a Deus todos os dias? Antes dessa doença, será que nós tínhamos tempo para orar? Será que nós tínhamos tempo para nos render diante de Jesus? Será que as nossas orações hoje são sinceras ou são orações egoístas? Nós oramos pela nossa família. Nós oramos só pelos nossos irmãos. Será que nós oramos por aquela pessoa que está lá no hospital necessitando de alguma coisa? Será? Será que nós vivemos assim ou não vivemos assim? Então nós precisamos refletir. Hoje nós às vezes acordamos e a primeira coisa que nós pegamos é o telefone. Será que nós vivemos assim? Será que assim nós buscamos a Deus em primeiro lugar? Nós queremos que Deus atenda às nossas orações, mas nós primeiro pegamos no telefone. Nós acordamos hoje falando mal dos outros. Nós falamos que nós oramos, que nós amamos a Deus, mas nós não amamos nada na verdade. Porque hoje, até as pessoas que não liam a Bíblia, hoje estão a ler a Bíblia. Estão com medo de morrer. Só que Deus sabe o nosso sentimento. Deus sabe a nossa consciência. Deus sabe o que passa nas nossas mentes. Deus sabe se isso que nós estamos a fazer é certo ou errado. Deus sabe o nosso íntimo. Ele conhece o nosso íntimo. Se tiveres tempo depois, leia Salmo 139. Leia todos os Salmos. Ele diz que não tem nenhum sítio onde nós podemos nos esconder e que Ele não nos encontre. Esses salmos nos explicam coisas maravilhosas e nós não podemos nos esconder de Deus. Buscar a Deus, temos que buscar a Deus, temos que orar e temos que guardar os seus mandamentos. Temos que obedecer a Deus tanto na aflição como não. Nós temos que buscar a Deus não por causa do sofrimento, mas nós temos que buscar a Deus porque Jesus morreu por nós. Jesus nos ama, porque Jesus tem nos protegido todos os dias. Você já se perguntou? Algumas pessoas morrem, os espíritos de demônios fazem de tudo para invadir. Os anjos dos demônios vêm à noite para atrapalhar o sono. Mas Deus é amor. Ele nos protege e Ele nos ama. Todo aquele que não guarda a lei de Deus, todo aquele que não ama a Deus, todo aquele que não faz a vontade de Deus, um dia será vomitado. E nós precisamos decidir. Que o Senhor venha nos abençoar. E esta mensagem, que terá a segunda parte, toque o seu coração e transforme a sua vida. Amém?